Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV da Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar na TV Educativa de São Carlos e também na TV NET aqui de Araraquara. No programa de hoje, nós estamos recebendo a honrosa presença de um brilhante advogado aqui da comarca de Araraquara, que é o Dr. Felipe Azen. Dr. Felipe Azen é especialista na área do direito desportivo e nós vamos conversar com ele exatamente sobre este assunto, já que estamos vendo no Campeonato Brasileiro uma série de polêmicas, gols que devem ser anulados, não devem ser anulados, partidas que devem ser anuladas ou não devem ser anuladas, enfim, reclamações de dirigentes, as torcidas, etc. Um Campeonato Brasileiro bastante animado, bastante competitivo e, claro, por conta disso, causando bastante polêmica. Então, nada melhor que conversarmos aqui com um especialista dessa área, o Dr. Felipe, que foi aluno aqui do curso de Direito da Uniara e se especializou nessa área do direito esportivo. Dr. Felipe, obrigado pela presença aqui no programa Nosso Direito. Eu começo perguntando o seguinte, até para que as pessoas possam entender. A justiça desportiva, nós vemos na imprensa que vai reclamar no Tribunal Superior Esportivo, ou nem sei se o nome correto é esse mesmo, mas enfim, a justiça esportiva, ela é uma justiça do Poder Judiciário, é Poder Judiciário? Como é que é essa justiça esportiva? E obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa. Professor Galhardo, primeiramente é um prazer retornar à instituição, onde eu comecei a minha vida acadêmica, na qual fui aluno do professor Galhardo. É um prazer novamente poder colaborar. A justiça desportiva, na verdade, recebeu um incentivo com a edição da Constituição Federal, que houve a previsão expressa da autonomia do direito desportivo como ramo autônomo que não se associa ao Poder Judiciário, nenhum dos poderes, seja ele executivo ou legislativo. Quer dizer que não é nem da Justiça, mas também não é do governo. É um ramo autônomo, um direito privado, evidentemente de interesse público, disciplinado pela Constituição Federal e que tem as suas disciplinas próprias. Como é que ela é composta, doutor Felipe? Professor Galhardo, na verdade, ela tem a sua composição em primeira instância, segunda instância e a instância superior, que é o famoso Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Em sua instância primeira, podemos chamar assim, são as comissões disciplinares do próprio Tribunal de Justiça Desportiva em âmbito estadual ou vinculado a qualquer liga municipal de desporto, porque, na verdade, essa é uma primeira polêmica, pelo futebol ser um esporte aí de paixão nacional. Todo mundo fica com essa ideia de que a justiça desportiva é exclusivamente do futebol, e não é da prática desportiva como um todo. Então, o Tribunal de Justiça Desportivo está vinculado à sua respectiva prática desportiva. Por exemplo, a CBV tem o seu tribunal, a Federação Paulista de Futebol e as demais federações estaduais, cada uma tem a sua composição. Em primeiro grau, que são os Tribunais de Justiça Desportivo, ele é composto de 7 a 11 membros, que são chamados de auditores, e cada Tribunal de Justiça tem as suas câmaras desportivas, aqui no estado de São Paulo, compostas por 3 câmaras. Em terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, são 9 auditores, na qual 5 câmaras desportivas, 4 câmaras esportivas, compostas de 5 membros cada uma. Quer dizer que cada estado tem o seu tribunal estadual. Sem dúvida. O segundo ponto polêmico também que eu gostaria de abordar é que, evidentemente, estamos nas retas finais aí de um campeonato brasileiro, em que eventuais jogos estão sendo questionados em juízo. Então, o primeiro ponto importante para ser falado é como é a indicação desses membros, principalmente como é que é composto do Superior Tribunal de Justiça, que na esfera do Campeonato Brasileiro é o órgão competente em primeira instância, através das suas comissões disciplinares, e em segunda instância o Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Então, diversamente do que a gente tem ouvido muitas reportagens, a cariocada, estamos tentando influenciar alguns clubes ou não, dos 9 membros do Superior Tribunal de Justiça, 2 são indicados pela CBF, cuja sua sede é no Rio de Janeiro, a sede também do Superior Tribunal de Justiça é na cidade do Rio de Janeiro. Então, são 2 membros indicados pela CBF, 2 membros pelos clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ou seja, os clubes ratificaram os membros que estão decidindo o Campeonato Brasileiro. Entendo. 1 pela comissão de arbitragem, 2 pela própria OAB, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, e 2 pelos próprios atletas profissionais que compõem a primeira divisão.
Outro problema, professor Galhardo, que na verdade, na minha opinião, não é um problema, é que para ser um auditor do Superior Tribunal de Justiça, você não precisa nem ao menos ser bacharel em Direito. Você precisa, evidentemente, ter um notório saber jurídico e a famosa reputação ilibada. Ocorre que, na prática, o nosso Tribunal Superior, nosso Superior Tribunal de Justiça e Tribunais de Justiça Desportiva são compostos, em regra, por advogados, membros do Ministério Público e magistrados. Isso era uma questão também que eu iria colocar. Quer dizer, na medida em que não se exige uma formação jurídica, pode parecer uma fragilidade do sistema. Mas eu pergunto, e uma formação esportiva? Como é que fica essa questão? Também não é exigida? Quer dizer, o sujeito precisa ter algum conhecimento de alguma categoria esportiva ou isso também não é um pré-requisito? Não é um pré-requisito, professor. Evidentemente que já foram presidentes do Superior Tribunal de Justiça o desembargador Luiz Sveiter, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, membro do Poder Judiciário, Rubens Aprobato Machado, que já OAB, presidente da OAB. É presidente da OAB aqui da subseção de São Paulo. Então não há essa vinculação com o esporte. O esporte propriamente dito. E talvez esse seja um grande problema que nós estamos enfrentando. Talvez a gente esteja ligado apenas em critérios técnicos e pouco esportivos. Exato. Talvez fosse mais interessante que esse profissional tivesse uma certa experiência, né? Pelo menos dentro de alguma determinada área do esporte. Mas uma questão que também é bastante polêmica, doutor Felipe, é o seguinte: as decisões dos tribunais ou, enfim, da justiça desportiva. Primeiro eu gostaria de perguntar, como que se dá essa questão dos recursos, como que funciona isto, quem pode recorrer e por fim, se decidido lá pelo STJD, tão famoso STJD, mais conhecido até do que o Supremo, talvez Tribunal Federal, pelos brasileiros, eu pergunto, desta decisão de última instância do Tribunal Superior Desportivo, ela pode depois ser discutida na justiça comum? Na verdade, professor, essa é uma questão que entre os juristas há muito tempo se travou essa celeuma. A Constituição Federal prevê expressamente no seu artigo 217 a autonomia do direito desportivo como ramo do direito passível das impugnações disciplinares e referentes às práticas esportivas. Contudo, nós também nas nossas garantias fundamentais do artigo 5º... Nada pode ser excluído. Nada pode ser excluído do Poder Judiciário. Então, a solução que hoje nós temos encontrado na doutrina e nas decisões são que, na verdade, não é uma exclusão do Poder Judiciário, mas sim uma condicionante, e o motivo é muito simples. Primeiro, pela autonomia conferida pela Constituição do Direito Esportivo. E segundo, e mais importante, para que se evitem as guerras das liminares em mandado de segurança, em ações de obrigação de fazer, enfim, sem ouvir a parte contrária, o que impediria a continuação dos campeonatos. Então, hoje, disciplinado constitucionalmente, a partir da instauração do procedimento esportivo, a sua entidade tem 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Se for excedido esse prazo, evidentemente que pode ser levado à apreciação do Poder Judiciário. E se for levado à apreciação do Poder Judiciário, automaticamente o processo administrativo fica encerrado ou ele continua até ter o seu julgamento ou não, são questões, digamos, independentes? Continua lá e continua aqui? São questões independentes. Isso não pode gerar um certo conflito? Sem dúvida. A justiça, vamos dizer, do Poder Judiciário, dos juízes, decidir de uma forma e o Tribunal Esportivo decidir de outra. Vamos pegar o exemplo aí do Palmeiras e Sport, né? O Sport está pedindo para anular o gol, enquanto que, pelo que eu li na imprensa, o correto talvez fosse pedir para anular a partida. Mas a justiça esportiva não anula o gol, mas a justiça comum anula o gol, quer dizer, não pode gerar um conflito? Sem dúvida. Inclusive, entrando nessa partida específica, no meu modesto impedimento, o pedido do Clube do Esporte, ele é inepto, porque não há previsão legal para anulação de um momento da partida, mas e sim a partida como um todo, havendo sempre a diferenciação de erro de fato e erro de direito. Então, essa era a outra questão que eu gostaria de perguntar. O que pode ser objeto dos recursos nos tribunais esportivos? Para a anulação da partida, especificamente? Ou de forma em geral. Vamos pegar no futebol mesmo, que é a razão de estarmos aqui batendo esse papo, né? No futebol, por exemplo, eu posso pedir
que se anule, só posso pedir que se anule a partida, ou eu posso pedir para que seja o clube punido, um jogador punido, eu posso pedir a aplicação de uma multa, atraso, por exemplo. Nós brincamos aqui a respeito da composição dos tribunais, né? O famoso Eurico Miranda, né, que já faleceu, mas a verdade é que o Vasco conseguiu a sua assunção à primeira categoria, fazendo um trabalho brilhante, como foi visto aí pela imprensa como um todo. Então, acho que tenho certeza que não houve nenhuma influência de cartolagem nessa assunção do Vasco, né? Mas eu perguntaria, no último jogo, o Vasco atrasou 20 minutos para entrar em campo e o outro time pode pedir no tribunal uma aplicação de multa, alguma coisa nesse sentido? Qual é o objeto desses recursos? Para entrar nesse tema, a gente precisaria falar um pouquinho do processo disciplinar desportivo. Então, como todo mundo sabe, a autoridade máxima na partida é o árbitro de futebol. Então, de uma maneira bem simplista, encerrada a partida, o árbitro tem 4 horas para emitir o documento fundamental da partida, que é a súmula. Tá? A partir desta súmula, os auditores esportivos farão análise das tipificações que poderão ocorrer de acordo com o relatado pelo árbitro. A partir destas infrações, é apreciado aos procuradores, que fazem, a grosso modo, o papel dos promotores na justiça desportiva, se vão oferecer ou não a denúncia. A partir do oferecimento da denúncia, corre-se como se fosse um processo judicial, com os princípios do contraditório, ampla defesa, com a diferença fundamental de que na justiça desportiva há necessidade da celeridade, da economia processual, da impessoalidade, enfim. Falando especificamente dos atrasos, se relatados na súmula, os minutos de atraso são passíveis de contraprestação financeira pelo clube, passíveis até mesmo de perda de mando. Como estamos na reta final do campeonato, especificamente segunda divisão, ainda podem ser cumpridos neste campeonato. Entendo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. O programa Nosso Direito é televisionado pela TV Educativa de São Carlos e também pela TV NET aqui de Araraquara. Aliás, doutor Felipe, nós recebemos vários e-mails com a sugestão de falarmos aqui sobre o direito desportivo. Agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui, que é um tema que tem despertado muito interesse dos nossos telespectadores. Estamos conversando com o Dr. Felipe Azen, que é advogado e especialista nessa área de direito desportivo. Dr. Felipe, aquela questão que ficou, então, do primeiro bloco que o senhor comentou, erro de direito, erro de fato. Qual é a diferença disso? Qual é o resultado prático? Como que um pode anular, o outro não pode anular uma partida de futebol? O erro passível da anulação do jogo, na verdade, é o erro exclusivamente de direito. E a diferenciação do erro de fato para erro de direito é tênue, mas simples. O erro de fato é um erro de interpretação da regra do jogo. E o erro de direito é a atitude do árbitro ou de qualquer uma das equipes contrárias à lei. Então, para simplificar, um fato que foi muito falado recentemente na Liga Inglesa de Futebol, houve um gol em que a bola bateu num balão. Sim. E entrou. Sim, eu vi essa imagem. A torcida jogou um balão que ficou perto do gol, o juiz não viu e a bola só entrou porque bateu no balão mesmo. Esse é um erro de direito passível de anulação da partida. Por quê? Porque o balão é considerado como extra-jogo. Então bateu numa baliza, que é o balão, e entrou no gol. O árbitro relatou na súmula, isso é fundamental, porque se o árbitro não relata na súmula, a gente não tem como fazer a aplicabilidade da lei.
Isso trazendo para o Brasil, eu não sei como que se aplica na Liga Inglesa de Futebol. Agora, pelo que nós ouvimos de comentário, é por que não foi anulado o jogo? Porque a equipe interessada não manifestou o desejo para tanto. Quer dizer que é fundamental que a equipe se manifeste. Sem dúvida. O presidente do clube, por exemplo. Presidente do clube, sem dúvida. Entendo. Quer dizer, não é a torcida em si. O erro de fato, então, é a interpretação de uma jogada. Por exemplo, um pênalti, foi simulação, não foi, uma bola na mão, é intencional, não é intencional. Esse é o erro de fato não passível da anulação da partida, que é o que a gente vem vendo no Campeonato Nacional, uma reiterada série de erros de fato não passíveis de anulação da partida. Não erro de direito. Mas eu falei da questão de quem pode recorrer, exatamente porque às vezes o jogador quer que recorra, a torcida quer que recorra, mas a decisão então é da administração do time. Da entidade de prática desportiva. Que representa, portanto, o time. E sobre a questão ainda das instâncias, doutor Felipe, por exemplo, vamos imaginar o time da Ferroviária aqui de Araraquara ou o time lá de São Carlos, já que o nosso programa também é televisionado em São Carlos. Ocorreu um problema lá no jogo da Ferroviária. Isso pode chegar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva? Sem dúvida. Se for praticado no Campeonato Paulista de Futebol, campeonato ligado ao Tribunal de Justiça Desportivo da Federação Paulista de Futebol, vai ser julgado em primeira instância pelas comissões disciplinares. Havendo uma decisão desfavorável, São Paulo, na Barra Funda, né? Presidido hoje também pelo Dr. Del Nero. Mesmo após os escândalos do campeonato passado, já acabou a sua suspensão, ele continua. Continua como presidente. Havendo insucesso, há o recurso para o pleno do próprio Tribunal de Justiça Desportivo de São Paulo. E num terceiro insucesso, pode ser levado à terceira instância no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Rio de Janeiro. O senhor falou, Rio de Janeiro. Uma outra questão que também é interessante... Só uma parte, professor Galhardo. É evidente que a Ferroviária participando da Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, campeonatos de âmbito nacional, a primeira instância passa a ser Rio de Janeiro, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Tá, não é São Paulo, porque São Paulo seria só no âmbito estadual. Exatamente. Agora, uma questão também bastante polêmica é a questão da imagem, né? Nós recebemos, como eu disse, vários pedidos para que conversássemos sobre esse assunto aqui no programa, e isso começou depois daquela partida do Palmeiras e do Sport, né? E eu li na imprensa que mostraram as imagens para o árbitro, né, o Simo, e disseram a ele, olha, onde que o senhor viu falta aí do Obina? Né? Não houve essa falta, né? Enfim. E ele respondeu, eu não apito pela televisão, eu apito pelo que eu vejo em campo. Então eu pergunto, a imagem, ela pode ser utilizada no tribunal desportivo para anular uma partida? Como fica essa questão do uso da imagem? O uso da imagem, na verdade, é previsto no Código Brasileiro de Desporto Nacional, que hoje é o que rege o esporte nacional como um todo, como meio idôneo de prova. Evidente que passa a ser uma conduta até desproporcional com o árbitro, que todos nós sabemos que a imagem real de campo, às vezes, é diferente da imagem. A visão que o árbitro tem, né? Sem dúvida. O que ocorre na prática é que as imagens são levadas à apreciação do procurador. Evidentemente, no caso específico Palmeiras Sport, o Simo não relatou na súmula, porque ele entendeu como atividade infracional. O presidente do Palmeiras, na qualidade de representante do prejudicado, deve levar à apreciação do procurador do Superior Tribunal de Justiça, que, se entender cabível, promova uma denúncia e se apure se houve erro de direito ou erro de fato passível de anulação de prática desportiva. E só vai anular se foi erro de direito. E anula a partida toda. A partida toda e não um fato isolado. Não há como mudar uma questão que ocorreu durante o jogo. Na minha modesta opinião, apesar de através da televisão ter se notado que não houve a falta, foi um erro de interpretação, erro de fato, não passível de anulação de partida. Não é direito. E essas regras, doutor Felipe, estamos falando aqui do futebol, porque, enfim, o brasileiro é apaixonado por futebol, mas elas também servem para outros esportes, todos os demais esportes? Como esporte como um todo. O que acontece é que o futebol é um esporte de massa, que move a paixão das pessoas, e hoje, principalmente, é um ramo em que os empresários investem, que gira uma série de dinheiro e atletas e contratos. O senhor falou de dinheiro, de contratos, contratação de jogador.
eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. Um jogador está com um problema com o time, problema salarial, problema de até às vezes perseguição do técnico, da diretoria, ele tem um problema de relacionamento com um colega, etc. Essas questões ele não resolve na justiça desportiva, ele resolve na justiça comum. Outro aspecto importantíssimo, as questões trabalhistas não se vinculam às atividades esportivas, então não são passíveis de discussão no âmbito desportivo. Então não adianta o jogador, por exemplo, bater na porta da justiça desportiva e falar, olha, aquele time está atrasado, o meu salário, portanto eu não vou jogar, não vou entrar em campo. Isso ele tem que resolver em outro âmbito. Tudo que for vinculado à sua atuação profissional do ramo trabalhista, contratos de trabalho, atrasos de salário, atuações vexatórias do clube contra o atleta, são discutidas todas na justiça trabalhista e não no âmbito desportivo. A cobrança, inclusive, do salário, cobrança de salário, etc. Agora, e a questão da imagem do jogador, e essa também é uma questão bastante interessante. O jogador está lá num determinado time, vamos pegar o Ronaldo no Corinthians, né? E o Ronaldo trouxe o patrocínio do pessoal do SBT, isso de certa forma lá, os jogos passam na Globo, enfim, não sei o certo o que aconteceu, mas o que eu li na imprensa é que houve lá algum conflito qualquer. Afinal, a imagem é do jogador, é do time, o jogador pode, ele individualmente ter uma imagem ou é o time que tem essa imagem? Como é que fica essa questão? A imagem, evidentemente, é do atleta profissional. O que ocorre na prática é que o atleta cede a sua imagem ao clube mediante exploração financeira por patrocinadores e enfim, por toda a gama que se abre, sendo um atleta, inclusive, de renome mundial como é o Ronaldo. Entendo. Quer dizer que, nesse caso, se ele cedeu para o Corinthians, a imagem é do Corinthians. O Corinthians a explora, evidentemente que o Ronaldo como produto de mercado é extremamente lucrativo, internacionalmente passou a trazer o nome do Corinthians, ele trouxe os seus patrocinadores para o clube, mas qualquer entrevista, atuação do atleta em campo já é passiva da exploração da imagem do atleta. Entendo. Doutor Felipe, nós falamos aqui da questão, enfim, dos jogos que são televisionados, né? Globo, SBT, Bandeirantes também televisiona os jogos. E a gente tem visto assim, mudança de horário, mudança de jogos, pegarmos lá a tabela que foi divulgada em janeiro, houve muita alteração, não se sabe bem ao certo o motivo, se foi realmente questão do horário de verão, agora mudaram os horários dos jogos, etc. Eu pergunto, isso é possível? Quem decide é a Liga? Precisa da autorização de todos os times? Como é que funciona essa questão da mudança dos jogos? O importante nesse tema é que para a alteração das partidas, apesar das reclamações de técnicos e jogadores, os clubes concordam expressamente. E o porquê que eles concordam? Hoje, com essa transição da profissionalização do futebol, os clubes têm um gasto excessivo e a televisão hoje no Brasil é quem patrocina o futebol. Então, devido às cotas de transmissão, adiantamentos de cotas, entra dinheiro para o clube. Os clubes são obrigados a se curvarem às obrigações das televisões. É o que está ocorrendo hoje no campeonato, remarcações de partidas, inclusive desrespeitando o Código do Consumidor, que prevê mudanças mínimas de alteração. Eu ia perguntar também, essa ligação do Código do Consumidor, né? Às vezes o sujeito comprou o ingresso antes da mudança, e aí houve alteração de horário, etc. Isso fere o Código do Consumidor, me parece. Sem dúvida, o Código do Consumidor e o Código do Torcedor, né? O famoso Estatuto do Torcedor. O torcedor já se programou, já comprou, já fez o investimento para ter o espetáculo, que o futebol hoje nada mais é do que um espetáculo. E ele poderia bater na porta da justiça para pedir um ressarcimento? Sem dúvida. O que ocorre na prática é que o clube dá a disponibilidade da troca do ingresso para a próxima partida ou a devolução do dinheiro. Então acaba, sem dúvida. Doutor Felipe, para terminarmos, nosso programa está no final. Esse sistema é um sistema que deve prevalecer até para se aperfeiçoar, ou devemos pensar em extinção da justiça desportiva como uma justiça autônoma e deixar para que a justiça comum, o poder judiciário, resolva eventuais e quaisquer questões ligadas ao esporte no país? Eu entendo de fundamental importância que a autonomia permaneça, evidentemente com as adaptações do meio, a profissionalização do esporte, da arbitragem, do respeito ao torcedor, enfim. Nós temos sempre que lembrar que nós estamos aí na iminência de celebrarmos uma Copa do Mundo, então eu acredito que a tendência do futebol nacional e do esporte como um todo é a profissionalização, é a autonomia do direito esportivo,
e é a continuidade nesses modos. Perfeito. Nosso programa chega ao final, mas gostaríamos de agradecer imensamente ao Dr. Felipe Azen, que é advogado especialista na área desportiva, e eu lhe devolvo a palavra para suas considerações finais. Sr. Galhardo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho importante a gente estar explicando ainda mais uma reta final de uma competição como é o Campeonato Brasileiro, essas questões. Muito obrigado à instituição, muito obrigado ao senhor e até uma próxima. Mais uma vez agradecemos ao Dr. Felipe, agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.